Galera, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui contando quanto eu gastei com esse Fusca até hoje, né? Desde o dia que eu comprei até hoje, dando aí custo de manutenção, custo de combustível, tudo isso, né? São números aí que, pra falar a verdade, nem eu sei. Eu vou levantar aqui pra vocês e vou mostrando, tá certo? Então eu vou começar agora a fazer as contas. Bom, eu comprei o Fusquinha em 2019, né? Aqui eu tenho os valores separados por 3 categorias, né? Manutenção, ou seja, tudo aquilo que o carro tinha, que funcionava e que por algum motivo quebrou e eu tive que fazer voltar a funcionar, né? Então isso é gasto de manutenção e documento, lavagem, né? Por exemplo, o carro está aqui, ele está limpo e documentado, tá certo? Daqui a um tempo ele vai sujar, eu vou ter que gastar com manutenção para limpá-lo. E depois, daqui a um ano, ele não vai mais ter documento, então eu vou ter que gastar com documento para manter ele no mesmo estado que ele tá certo? Então essa coluna de manutenção são esses gastos, né? Aprimoramento, por exemplo, o carro veio sem o kit GNV, eu pus o kit GNV, então aprimoramento. Veio sem aquele tampão ali atrás, eu comprei aquilo, é um aprimoramento. Veio sem o espelho direito, aprimoramento. Acho que deu para entender aqui o espírito da coisa, né? E aqui seriam os de compra, né? Essa coluna de compra são os gastos de compra, ou seja, o que eu paguei para o cara me dar o Fusca, mais a documentação, né? A transferência, essas coisas aí. Então são essas 3 categorias aqui. Tudo vai ser melhor e tudo vai... E assim, a gente está em 2023, né? Então eu fiquei com ele 2020, 2021, 2022, 3 anos, né? Porque eu comprei ele em dezembro de 2019 e tô fazendo essas contas aqui em fevereiro de 2023. Então eu tô considerando aí 3 anos. Só que tem um detalhe, né? Nesses 3 anos a inflação comeu. Então como é que eu tô fazendo? Por exemplo, em 2019 eu gastei R$997 com ele, né? Então vem aqui, ó, na calculadora do cidadão do Banco Central. Coloco aqui porque 7 de 2019, né? Porque os gastos são feitos ao longo do ano. Então eu peguei o meio do ano, tá ligado? Poderia pegar o começo ou o fim, falei, vou pegar o meio do ano, né? E corrigir pra cá. Então, corrigindo esses 997 que eu gastei com manutenção em 2019, ele hoje equivale a R$1.570, né? Então os números que eu vou mostrar pra vocês aqui, eles já são corrigidos pela inflação, né? Hoje eu tenho pra falar, você vai me obedecer. Não adianta se estressar, vai ser... Para ajudar aqui nos nossos números, eu também estou fazendo um cálculo dos quilômetros, né, percorridos aí em cada período. Aqui, tanto por essa planilha aqui de combustível, quanto por essa outra aqui do carro, né, eu tenho algumas anotações aí de quilômetro, então eu estou usando como metodologia, pegando a anotação, a primeira anotação de quilômetros de cada ano, né, para poder calcular entre um ano e outro. Inclusive eu não tenho nenhuma marcação de quilômetros desse ano, então eu vou olhar aqui dentro pra gente ver quanto que ele tá hoje. Então hoje aqui, dia 4 de fevereiro, 42.211 quilômetros. Olha, galera, dá trabalho fazer os números ali de um jeito legal, mas eu acho que vai ser uma fonte de informação bacana aí, de referência, né, pra todo mundo. Então deixa o seu like, mano. Esse vídeo aqui tá merecendo seu like e a sua inscrição, se ainda não for inscrito, tá não? Puta do trabalho ali pra fazer as contas. Isso tudo é ser melhor, isso tudo é ser, então preste. Bom, o primeiro valor que eu cheguei aqui dele, né, foi o valor de compra, né, R$13.613, né, já corrigido pela inflação, né. Todos esses valores aqui são em valores de hoje, corrigidos pela inflação. Então eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui para ver quanto tá um Fusquinha mais ou menos igual a esse, né? Ele por fora tá original, por dentro tem os bancos ali que são de tecido, né? Não são originais, são bancos baixos, mas são do Gol, né? E não tem aquele banquinho de couro, custaria aí uns R$2.000 para colocar, né? Então vou dar uma procurada no Fusquinha mais ou menos no estilo desse aqui hoje, quanto é que tá custando. Bom, vamos ver aqui, ó, no Mercado Livre, que foi inclusive onde eu achei o anúncio dele para comprar, né?
Olha só, temos 3 aqui à venda, né? Eu gosto de ver aqui em São Paulo capital, tá? Mas ó, tá, tem esses 3 aqui só à venda, então ficou bom que dá pra gente calcular, né? Esse aqui de 15 mil é do interior de São Paulo. Você vê que ele não tem, por exemplo, farol olho de boi, né? Então ele não é um fusquinha assim tão original, tá rebaixado e tal, tá por 15 conto, né? Vamos ver aqui o que ele tem aqui, ó, de... Bom, não tem fotos do interior, né, parece, não tem, ó. Ele é um carro do interior, mas não tem foto do interior. Tá por 15 mil, normalmente no interior o Fusca, ele é bem mais barato, né? O meu eu comprei aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo nós temos 2 exemplares, né? Esse aqui de Guarulhos, que também não tem o farol óleo de boi, né? Aqui ele não tá falando... Ah não, ele tem o farol óleo de boi sim. É verdade. Vamos ver aqui se ele tem um interiorzinho. Esse aqui acho que tá mais ou menos no estilo do meu aí. Tá um pouquinho bem, o interior dele tá bem melhor, ó. O interior do meu, para deixar assim, custaria uns 5 mil mais ou menos, né? Tá um interiorzinho bem mais legal do que o do meu. E vamos ver esse aqui, que é aqui da Zona Norte, inclusive 38.500, né? Só que esse aqui, ó, ele tem até placa preta. Então realmente esse Fusca não dá para comparar com o meu. Ele tá bem melhor, né? Apesar de ele parecer não ser um Série 1. Então, ó, eu não pegaria 15 mil como referência, né? Eu vou pegar pelo menos 20, porque eu estou em São Paulo, né? Não chega a 29, nem 38, mas vamos pôr aí uns 20 mil reais, né? Estaria um Fusquinha desse hoje. O Fusquinha, o produto Fusca, né? E a gente pode dizer aí que ele se valorizou acima da inflação, né? Porque na época ali o mais baratinho, 8.700, estava um pouquinho mais, eu chorei, né? Paguei nele 8.700 e hoje esses 8.700 corrigido pela inflação, 13.613, né? Então quer dizer que o Fusca, como investimento, né? Ele valeu mais aí do que se a gente tivesse colocado em alguma coisa atrelada somente à inflação, né? Quer dizer, hoje está por 20 mil, né? Vamos por aqui, ó. 20 mil, claro, tem outras formas de você pesquisar valor de carro. Eu tô pesquisando do Mercado Livre porque foi até onde eu achei o meu também, né? Então isso representa aí que o Fusca, ele se valorizou acima da inflação, R$6.300, né? É uma valorização média aí de 24% ao mês. Essa foi a valorização aí, se o Fusca fosse um investimento, considerando somente, é claro, o custo de compra e o custo de venda, né? Agora a gente vai entrar nos custos de manutenção. Então vamos lá, né? Olha só. A manutenção dele, eu gostaria de fazer uma relação aqui com os quilômetros rodados, né? Por cada ano, tá certo? Então 2019, R$1.570 de manutenção para 558 km rodados. 2020, R$1.623 para 1.400 e poucos quilômetros aqui rodados, 1.430, né? Vou fazer esforço para não bater aqui no teclado. 2021, R$7.500 de manutenção para 606 km. Isso aqui é época que o carro ficou parado, tá ligado? Então ele ficou parado, aí quando eu fui voltar para rodar eu tive tudo isso de gasto, né? Agora em 2022, de novo, voltando a esse patamar aqui de 1.000 e pouco, né, por ano, para 380 km rodados, né? No total aí foram R$12.580 de manutenção, para hoje eu ter um Fusca assim, do mesmo jeito de quando eu comprei ele, né? Ou seja, isso aqui não é aprimoramento. Aprimoramento é isso aqui que eu gastei, ó, 4 mil em um ano, que foi onde eu pus o kit GNV, né? Aqui 694 no segundo ano, 117 no terceiro, um total de R$4.800 de aprimoramento, ou seja, um revestimento que eu não gostava, uma coisa assim, né? Então, quer dizer, 12 mil para manter o carro funcionando, 4 mil de aprimoramento, né? Combustível, 628 num ano, 712 no outro, 660 no outro, 574 no outro, total de R$2.500 de combustível, que eu rodei muito pouco com ele, né? Nesses 3 anos aí foram cerca de 3.000 quilômetros rodados com o carro, né? Então por isso que o antigo, né? Desde que, é claro, você rode com ele, sei que eu rodo bem pouquinho com ele, mas eu rodo, tá ligado? Tipo assim, rodando a média ali de quilômetros por ano, tá dando mais ou menos aí 1.000 quilômetros por ano, né? Mais ou menos, o que seria 1/10 da média de um brasileiro médio, né? Por exemplo, se você pegar um carro desse de uma pessoa média brasileira que usa todos os dias o carro, ela vai rodar
a média de 10 a 15 mil quilômetros. Então é 10%, ou seja, é um carro de garagem de final de semana, né? E ainda assim você vê que a manutenção dele é altíssima, né? Aqueles 6 mil ali de valorização que o carro teve, isso porque eu não restaurei o carro, não fiz nada, né? Eu só fiz alguns aprimoramentos ali, uma abordagem mais econômica possível. Então não é investimento mesmo isso aqui você não ganha dinheiro com um carro desse, tá certo? Mas você compra e deixa guardado, né? E não vai ficar consertando, não vai ficar mantendo ele, né? Se você for mantendo, você ganha em valorização, você vai tudo por água abaixo ali na manutenção, tá certo? Então essa característica faz os carros de fato não serem um investimento. Nem mesmo um carro antigo como esse aqui que vocês viram que valorizou bastante, né? Bastante acima da inflação, inclusive. Agora eu vou entrar aqui numa parte, né, que é sobre os custos por quilômetro rodado, tá certo? Olha só, eu queria fazer até uma relação com a quantidade de quilômetros rodados que eu tive para cada período, né? Então, ó, reais por quilômetro de combustível, ó, no primeiro ano R$1,03, no segundo 50 centavos, isso aqui foi na época que eu pus GNV, você vê que foi o ano que eu mais rodei com ele, ó. Então, rodando alguma coisa com GNV já caiu pela metade, né? Eu rodei 3 vezes mais aqui e meu custo por quilômetro caiu pela metade. Rodando aqui 600 e pouco, 1,10, 1,50, dá uma média de R$87 por quilômetro. Dado que esses anos aqui todos eu rodei com gasolina, o único que eu rodei com GNV foi nesse, ó. Depois que o carro ficou parado, como ele roda muito pouco aqui, ó, então eu nem uso GNV nele, né? Então você vê aqui a diferença do gasto por quilômetro. Isso aqui já é valor corrigido pela inflação, né? Então você pode pensar isso na realidade de hoje, de 2023, né? Agora a manutenção, ó, por quilômetro, rodando 558 quilômetros, quase R$3 por quilômetro de manutenção, né? Rodando 1.500 caiu para 1,15. Aqui eu rodei 606, ó, como o carro ficou parado, para trazer ele de volta à vida, ó, R$12 por quilômetro, tá ligado? Isso aqui dá para você andar de táxi de luxo, né? Para você rodar. Aqui já depois de consertado o carro, ele tá batendo quase R$5 por quilômetro, né? Em média aí R$4,25, né, por quilômetro aí de manutenção. Somando as duas coisas, né, tá dando um gasto de R$5,13 por quilômetro em média, né? Isso aqui é muito superior a você andar de Uber. Um Uber você não gasta R$2, R$3 por quilômetro para andar de Uber, tá ligado? Então, você de fato andar no seu carrinho antigo é uma atividade fim de lazer, né? Porque o custo por quilômetro ele é muito alto. Liguei meu play na sede de jogar. Nos leva àquela questão, né? E às vezes, inclusive, eu vou fazer os cálculos para esse carro aqui, por exemplo, para a gente conseguir tirar uma média aí, para a gente poder comparar, né, o uso do carro antigo, que é aquele que não paga seguro, não paga IPVA, mas em compensação tende a ter uma manutenção maior, com o carro normal, né? Tudo bem que o uso deles aqui, esse aqui rodou muito mais quilômetros. Então, quanto mais quilômetros você roda, mais vai cair o seu gasto por quilômetro, tá certo? Por mais que o carro tenda a quebrar um pouco mais, principalmente um carro mais antigo, né? Isso não chega a impactar, né? Na minha experiência, pelo menos com vários carros, eu já tive até carro que ficou alugado para Uber, então esse tipo de conta eu estou acostumado a fazer e eu percebo essa relação. Quanto mais você anda, mais o seu custo por quilômetro diminui, né? Até porque tem algumas despesas que são fixas, né? Por exemplo, documentação. Se você rodar 10 mil quilômetros, rodar 1.000 quilômetros, rodar 1 quilômetro, o seu gasto com documentação e seguro, por exemplo, vai ser o mesmo, né? Então, são esses aí, os números são muito superiores, é muito mais caro rodar com um carro antigo em todos os aspectos, né, inclusive no combustível, do que andar com um carro novo. Passa a bola, o time vai atacar. Perdendo de 6-0, tá na hora de desligar. Mas perder rank é uma tristeza, então tá a bola na defesa, balança. Aqui para finalizar, né, eu coloquei alguns valores aqui mensais, né, de combustível, por exemplo, R$50 por mês, né, isso foi constante em todos os anos, tá certo? Já fiz a correção aqui, né, para um total aqui por 36 meses, né, que eu acho que fica um número mais adequado. Então aqui, ó, R$71 por mês de combustível, né, 350 de manutenção, né, os dois, combustível mais manutenção, 421. E aqui eu fiz uma parcela, né, eu dividi aquele valor do carro por 36 meses, né, que eu paguei à vista no caso, não foi parcelado, mas você pode pensar que seria entre 378 a uma parcela aí de 750, né? Se você pensar que se você compra um carro parcelado, você paga 2, então
seria equivalente a ter um carro com uma parcela de 750, gastar 420 por mês de manutenção, né? No caso aqui, com essa parcela aqui à vista, né, uma média de R$561. Então, galera, se você considerar que a parcela com juros não seria 378, seria uma parcela de 750 mais 421 por mês que você está gastando de manutenção e combustível, né, tá dando um gasto mais ou menos aí de R$1.000 por mês. E esse número parece que é mágico, porque para qualquer carro que eu faça essa conta, considerando desvalorização, combustível, tudo sempre fica mais ou menos R$1.000 por mês. Por exemplo, esse carro aqui, se eu pegar ele, tudo que eu gastei com ele e vender ele hoje e fizer essa conta, vai dar tipo R$1.000 por mês, mais ou menos, né? Já somando combustível. E o curioso é que isso ainda é mais barato do que você alugar um carro hoje, né? Hoje o aluguel de carro está na casa de quanto? R$1.500, R$2.000, né? Então, mesmo o Fusca aqui com todos esses problemas de manutenção, ele, comparando com o aluguel de carro, ele ainda sai mais barato. GTA, entrei nessa loja, fim de gastar. Vou chegar em casa, minha mãe vai brigar. Ando esse grama, mas dá pra parcelar. Então, meus amigos, esses são os números aí, essa é a conclusão a que cheguei fazendo as contas do Fusca, né? E o que você achou aí? Você achava que o Fusca dava um gasto igual a esse, dava um gasto maior, um gasto menor, né? É óbvio, se for pegar um carro desse, for restaurar, for fazer outras coisas, aí, meu amigo, isso daqui vai para a lua, tá certo? Se eu for somar aqui os gastos que eu tive com ele, ó, R$31.056, somando já combustível, somando tudo, né? Se fosse restaurar um carro desse, eu tinha gasto mais de 100 mil, com certeza. E, assim, às vezes o pessoal não faz as contas, né? Eu acho, pelo menos, não sei, né? Quem já restaurou um carro pode falar aí, né? As pessoas não têm um nível de detalhamento tão grande quanto eu tenho aqui nas despesas, né? Pra vocês terem uma ideia, esses números eles vêm da minha planilha, né? E essa planilha, ela vai muito no detalhe, ó, gasto com estacionamento, ó, polia de alternador, ó, um sabão que eu comprei para lavar o carro de R$5, eu levei em conta. Então, ó, aqui, ó, carpete de R$24. Tem umas lavagens também que eu faço nele, Militec, ó. Qualquer coisa que eu gastei com o carro tá aqui, né? Então, esses são os números bem reais, assim. São números reais, na verdade, né? É que aqui eles não estão corrigidos pela inflação, né? Mas dá pra você ter uma ideia, né? Porque, ó, se eu não corrigisse pela inflação, olha o número que tá aqui, ó. Eu gastei no total, né, no período, R$23 mil, né? R$23 mil não é pouco, só que você vê aqui que 7 mil foi só de inflação quando a gente corrige os valores, né? Quer dizer, o que saiu do meu bolso mesmo foi isso aqui. Só que lá em 2019, quando eu gastei R$60 com socorro mecânico, por exemplo, hoje não é mais 60, hoje vai ser muito mais. Ontem mesmo eu chamei um cara para trocar o pneu da minha Brasília, foi R$80, só para o cara tirar a roda, pegar o step e pôr lá. Só isso, nem remendou o pneu. Para remendar o pneu foi mais 50. Então R$130 de um remendo de pneu, né? Nessa época, com R$60 vinha um mecânico e resolveu um problema elétrico do carro na época, que era um problema de como é que chama aquela peça, mano? Platinado, né? Era esse problema aí. Então, galera, é isso. Basicamente, esses são os números, resumindo e finalizando o vídeo, né? Eu fiquei surpreso com uma coisa, porque eu achei que a valorizaçãozinha do carro ali fosse refletir mais ou menos a inflação. Na verdade, não, né? Ele se valoriza mais do que a inflação. Só que isso aí vai tudo embora no gasto com manutenção, né? A mesma coisa que a questão dos documentos, né? Você não paga seguro, não paga IPVA em relação ao carro novo, só que compensação a manutenção do carro desse, especialmente se ele ficar parado, né? Vai para a lua, né? Então esse é um outro ponto importante também. O ano que esse carro ficou parado, depois para fazer ele rodar de novo, foi o ano que eu mais gastei dinheiro, né? Então o ideal mesmo está sendo fazer isso que eu fiz ao longo de 2022, né? Que é pega o carro, dá uma voltinha aqui, uso para ir na academia, vou aqui, vou ali, andadinhas mais próximas aqui no bairro, né? Isso aí tem sido um cenário bacana para manter o carro, manter ele funcionando, manter ele rodando sem ter tantas despesas assim, beleza? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser.